Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre as principais mudanças que vieram com a Lei 15.040 de 2024, a Lei de Seguros ou o Marco Legal de Seguros, como alguns gostam de chamar. Mas primeiro, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho se esse conteúdo for do seu interesse. Assim, toda vez que um vídeo novo for publicado, você vai ficar sabendo. E claro, não se esqueça de dar um like, porque ele é muito importante para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Dando continuidade e adotando a sequência que nós temos nos artigos da lei, nós vamos falar um pouco hoje sobre os artigos que se referem aos seguros de danos e aos seguros sobre a vida e a integridade física. Com relação aos tipos de seguro, a primeira grande novidade que nós tivemos foi a mudança terminológica. Antes, os seguros eram classificados em dois grandes grupos, o seguro de danos e o seguro de pessoas. E agora, a terminologia adotada pela lei é seguro de danos e seguro quanto à vida e à integridade física. Vamos então ao capítulo 2, que trata dos seguros de dano. O artigo 89 já deixa claro que o valor da garantia não pode ultrapassar o valor do interesse segurado, seguindo a mesma regra e sistemática do Código Civil no artigo 778. E o artigo 90 diz que o valor da indenização não pode superar o valor da garantia contratada, mesmo que o valor do interesse seja maior, também seguindo a linha da legislação anterior lá no artigo 781 do Código. Uma novidade é que a lei permite a contratação do seguro a valor de novo no artigo 92. Esse dispositivo não tinha correspondência no Código Civil anterior. Tivemos algumas mudanças também em relação à subrogação. Como regra geral, a seguradora se subroga nos direitos do segurado para pleitear a indenização contra aquele que causou o dano. Mas, via de regra, quando esse dano tiver sido causado por alguém que o segurado seja civilmente responsável, esse direito de subrogação não era possível de ser exercido pela seguradora. Por exemplo, quando o dano tivesse sido causado por um filho do segurado ou por um empregado de sua empresa, por exemplo. Havia uma exceção quando o dano tivesse sido causado por dolo. A mudança é que a nova lei agora fala em culpa grave, então não apenas nos casos de dolo, mas também de culpa grave. Ou ainda quando essa pessoa pelo qual o segurado for responsável tiver um seguro de responsabilidade civil também. E aí é até justo. Imaginem que dentro de uma residência, manobrando os carros, um cônjuge bata no carro do outro e cause um dano que seja passível de indenização. Se cada um dos veículos estiver assegurado, tiver um contrato de seguro vigente, um para cada condutor, para cada um dos cônjuges, é justo que as seguradoras respondam entre si. Então, neste caso, vai sim ser possível o exercício do direito de subrogação. E atenção para o artigo 97 da nova lei, que fala do seguro para a garantia de patrimônio de terceiros. Por exemplo, o seguro prestamista. Quando você contrata um determinado seguro para, no caso de um óbito, por exemplo, ele permitir a quitação do saldo devedor de um financiamento. E, neste caso, quem vai receber o valor é aquela pessoa que emprestou o dinheiro, o banco, a instituição financeira, por exemplo. A lei faz uma distinção no sentido de que a parte do seguro que for destinada à quitação deste saldo devedor é considerado um seguro de danos. Agora, se houver um excedente até o valor da garantia contratada e que for devolvido aos beneficiários, esse valor, esse montante, será considerado um seguro sobre a vida ou integridade física. Por que é importante essa diferença? Essa diferença é importante porque o seguro de vida, o seguro sobre a vida e integridade física, não é considerado herança para os fins de direito e ele é impenhorável. Ou seja, se nós estivermos falando de um seguro de danos que vai quitar, por exemplo, um financiamento de um carro que tenha sido comprado para o segurado, o seguro vai pagar o financiamento, vai quitar essa dívida com o banco e o carro vai precisar ser levado ao inventário. Esse patrimônio vai precisar ir para o inventário. Poderia ser também um financiamento de um imóvel e o imóvel quitado pelo seguro vai passar pelo inventário. E, lógico, vai ter
incidência de imposto, vai ter as regras de herança. Agora, se houver um plus, uma diferença que vai ser devolvida para a família, para os beneficiários indicados pelo segurado, esse valor vai ser considerado um seguro de vida sobre a vida ou a integridade física e, portanto, não vai passar por inventário, não vai estar sujeito às regras de herança. Então, essa distinção é muito importante e tem consequências jurídicas. É óbvio que isso daí vai ser algo que só um advogado especialista ou alguém que conheça muito que vai ter essa expertise e por isso é importante a gente estudar a nova lei. É claro que esses detalhes são de suma importância para que você atue como um especialista e entenda as diferenças e as implicações de cada modalidade de seguro. E continuando a sequência da lei, nós temos o seguro de responsabilidade civil lá na seção 2, no artigo 98. O seu correspondente no Código Civil é o 787. Outra novidade que vai impactar principalmente para nós advogados, para vocês advogados que trabalham com defesa de segurado. Agora, o artigo 98, parágrafo 2º, determina que os custos de defesa, aqueles valores que as seguradoras usavam para reembolsar honorários advocatícios, custos processuais, assistente técnico para defesa do segurado em uma ação judicial, elas precisam ser objeto de uma contratação autônoma, uma contratação separada. Por que isso? Porque antes esses valores eram deduzidos da cobertura principal que estava em discussão naquele processo para o qual ele contrataria o advogado. E com isso, ao final do processo, o valor que era liberado para os terceiros era reduzido devido a essa dedução dos custos de defesa que a seguradora já tinha pagado lá no início do processo. Agora não. Agora é preciso ter uma cobertura separada e vai ter um limite de contratação. Portanto, é importante ficar atento no momento da contratação para que essa cobertura não se torne inócua, né? Você precisa ter uma cobertura proporcional ao valor das garantias cobertas para que seja possível contratar um advogado ou providenciar uma defesa adequada e técnica quando for necessário. E dando sequência às novidades, o artigo 101 diz que o segurado é obrigado a dar ciência à seguradora assim que ele receber a citação por uma ação movida por um terceiro prejudicado, seguindo a mesma linha do Código Civil. A novidade é que agora ele pode chamar ao processo a seguradora sem solidariedade. A lei fala isso. Ou seja, uma sistemática diferente do chamamento ao processo tradicional lá do CPC, que implica, sim, a solidariedade entre as partes. Essa nova figura, até então nós usávamos nas ações de seguro a denunciação à lide, quando o terceiro, pela força de um contrato ou pela lei, fosse obrigado a indenizar em ação regressiva, nós usávamos a figura da denunciação à lide. E o entendimento jurisprudencial consolidado é que, estando a seguradora presente como denunciada à lide no processo, havia uma responsabilidade solidária até o limite da apólice. Agora, a nova lei fala em chamamento ao processo sem solidariedade. Vamos ver como a jurisprudência vai se posicionar em relação a isso, mas existe uma tendência de que seja adotada a mesma sistemática. A lei fala em não haver solidariedade, mas provavelmente ela deva ser reconhecida até o limite da apólice, até porque não faria sentido já a seguradora estando no polo passivo da ação e havendo uma condenação nos limites da apólice, essa execução, essa exigência não poder ser realizada diretamente em face da seguradora. Novidade também aí são os artigos 106 e 107 que dão mais liberdade para a seguradora em compor com os terceiros prejudicados, até sem a anuência do segurado, desde que ele não seja prejudicado. Por fim, o artigo 108 fala sobre a transferência do interesse segurado, ou seja, por exemplo, quando o segurado vende o veículo, como fica essa situação do seguro que tinha por objeto aquele bem que foi alienado. Essas regras estão lá no artigo 108, uma novidade também na nova lei. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo comentando as principais novidades da nova lei de seguros. Não se esqueça de curtir o vídeo, que é muito importante, dar um like e ativar o sininho para ficar sabendo quando um novo vídeo for publicado.